Assim nasce a rivalidade feminina. Vicente conta que logo no começo estranhou o relacionamento entre a então sogra Mara e as duas filhas cantoras. A mãe de Rodolfa não só não tinha o menor problema em nomear a Rodolfa como preferida na frente dos outros filhos, mas também dedicava adjetivos desqualificativos para se referir à outra filha. Você é feia, você é gorda, você me dá menos coisas, saíam da boca daquela mulher. Onde existe o sentimento de eu sou superior a essa mulher ou eu sou inferior a essa mulher, existe um feminino ferido. E aí a gente vê o exemplo dessas duas pessoas que são públicas e muito conhecidas, né? Essas duas irmãs, eles mancharam a dupla, né? Eu não quero com esse vídeo diminuir a imagem da Simária, dizer que ela é invejosa, como ela sempre tá tendo esse tipo de julgamento em relação a ela, né? Que ela é invejosa, que ela quer aparecer mais. Mas eu não quero com esse vídeo estar fazendo nenhum tipo de julgamento em relação a ela. O que eu quero aqui é mostrar como que acontece essa questão da rivalidade feminina. Já começa dentro da relação familiar. A menina com a mãe. Eu aprendi na vida. Eu tive pais, assim, muito bons pais. Mas, infelizmente, a minha mãe, ela deu o que ela recebeu. Então, assim, os pais da minha mãe eram muito bravos, muito grossos com ela. Então, ela repetia ações que ela recebia em casa. Ela nunca teve abraço, ela nunca teve beijo, ela nunca teve colo. Então, essas ações ela repetia em casa. E eu achava que aquilo era para corrigir. Mas, na minha fase adulta, eu entendi que as surras me feriram. Né? Amo a minha mãe, sou desesperada por ela. Mas acontece de pais bater nos filhos. E eu entendi que aquilo me feriu. E aí, quando ela tem irmãs no caso, aí isso se torna muito mais forte. Olhei pra ela um dia, eu mandei uma mensagem, um áudio pra ela e disse um dia, se eu pudesse transferir o meu dom pra você, eu te dava. De administrar? De produção. Eu te dava. Não pensa que é fácil não, carregar isso aqui. Mas Deus escolheu, eu brigava comigo mesmo, eu dizia, por que eu? Por que eu tenho que fazer tudo? Muito ruim, e aí não aprendeu as músicas, eu tive que gravar o projeto 2 vezes. Aí a música que eu gravei, que foi Eu Te Esperarei, sozinha, explodiu, foi a que eu cantei sozinha. As coisas que aconteceram na banda, no avião, e acordei com essa coisa. Deus falou pra mim assim, olha pra sua irmã, fala pra ela que vocês vão gravar um DVD, ele se chamará O Bar das Coleguinhas, e ela tem 20 dias pra aprender todas as músicas. E eu disse pra ela, eu vou preparar tudo, eu vou fazer tudo, você pelo menos aprenda as músicas. Fica o tempo todo, além de descobrir o que é bom pra dupla, eu ainda tenho que mostrar pra ela que é bom. Olha o trabalho. Liguei pro cara, eu negocio o preço, eu digo, eu quero o clipe assim, eu ajudo a escrever o roteiro. Ai, ai, tudo bom, né? E a gente consegue perceber que é uma mãe narcisista, tem preferência por um filho e acaba denegrindo a imagem do outro. Pelas declarações da Simone, dá para perceber que isso ao longo da vida atrapalhou a vida dela. Inclusive, ela já veio de um casamento, ela era casada e aconteceu a traição, ela desmanchou o casamento, enfim, ficou um tempo solteira e conheceu o atual marido com quem ela está até hoje. Como eu já falei em outros vídeos, o narcisista é um dependente emocional também. As pessoas demonizam o narcisista, mas ele é um dependente emocional também. Claro que ele machuca, o narcisista machuca, mas o narcisista, por ser dependente emocional, também se vitimiza. O dependente emocional que é machucado e não consegue sair daquele ciclo de dor, ele também se vitimiza. E uma coisa é fato, as únicas pessoas que podem ser vítimas são crianças e idosos, porque são impotentes. Uma criança, ela não pode se defender. Um idoso não pode se defender, ou uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, que não possa se defender. São vítimas. Se você tem cognição para entender o que eu estou falando, é uma pessoa adulta, você não é vítima. Você tem dependência emocional e precisa buscar meios para se tratar disso. Até quando a gente se enxerga e percebe que estamos exagerando nas nossas atitudes, e a gente se enxerga como narcisista e consegue ter essa percepção, maravilha, porque também tem como você buscar ajuda para sair disso. Narcisista é um dependente emocional, mas ele machuca as pessoas. Então, se você tem consciência disso, o importante é o quê? Dar o primeiro passo para sair desse ciclo. E uma mulher que tem um feminino ferido, que ela se coloca como rival das mulheres,
Ela enxerga a rivalidade o tempo todo, ela se coloca como competitiva. Uma mulher que tem essa coisa da rivalidade feminina é uma mulher que se coloca muito competitiva, ela quer competir o tempo todo, ela quer ganhar o tempo todo, seja na questão da beleza, seja questão profissional, ela quer ganhar. Então ela tem raiva do feminino, mas ela também tem raiva do masculino. Se é uma mulher que rejeita o seu próprio feminino, ela vai rejeitar o feminino coletivo. E se ela rejeita o feminino, ela não gosta de ser mulher, ela tem raiva de ser mulher, claro que ela vai ter raiva dos homens. Muito provavelmente essa mulher criou raiva do feminino, porque quando ela se colocou como uma pessoa vulnerável, ela foi traída. As pessoas dos tempos mais antigos, das criações mais antigas, apanhavam muito, né? A forma de correção dos pais era bater, em muitos casos espancar, né? Aconteceu algo com a minha mãe quando ela era criança que fez com que eu entendesse a minha própria história de vida. Ela me contou que uma vez ela levou uma surra do pai dela. Ela estava se arrumando para ir para a escola, penteando o cabelo, e o pai dela chamou. Vem aqui. Aí ela disse, peraí que eu já vou. E continuou se arrumando. E aí ele chamou mais uma vez. E ela disse, eu já vou. E quando foi na terceira vez, ele não esperou ela vir. Ele bateu nela, ela estava de costas, né? Na hora que ele chegou, ela estava de frente para o espelho, mas ela não percebeu que ele chegou e aí ele bateu nela. Então ela foi pega desprevenida. Olha só, uma mulher pega desprevenida. Ela estava vulnerável e o pai bateu. Tudo que marca a gente na infância, a gente vai lembrar na vida adulta. Eu acredito que esse não tenha sido o único ponto, e claro que não foi, né? Mas eu não vou ficar contando todas as histórias aqui da minha mãe. Mas enfim, ela conheceu o meu pai biológico, né? Eles tinham um relacionamento, eles namoravam, era um casal de namorados. E ela disse que ele a tratava com muito carinho, atencioso, né? Então, ela disse que era normal, uma relação normal. Tá. Aí ela engravidou de mim. Quando ela engravidou de mim, ele não quis assumir a paternidade. Então, mais uma vez, ela estava vulnerável e esse homem traiu a confiança dela. No momento em que ela mais estava vulnerável, esse homem a abandonou. E eu estava lá no ventre dela. Então isso aí já foi passado para mim. E eu vim para fora, vim para a vida já com muita raiva do masculino, com raiva do feminino também. Com a questão da rivalidade feminina, porque aí eu já me senti inferior, né? Tá me inferiorizando. A ferida de rejeição. Porque pro bebezinho que tá lá na barriga da mãe, ele só tem as sensações. Ele não pensa ainda. O que ele sente? Eu não sou bem-vindo, não gostam de mim. Então já se sente rejeitado. O bebezinho se sentiu rejeitado. Então já vem pra vida com a ferida de rejeição e com a ferida de abandono. E quando a menina vem com a ferida de rejeição, ela vai ficar fazendo tudo para agradar a mãe. Vai fazer de tudo para agradar a mãe. E parece que nunca é o suficiente. E aí, relação mãe e filha. Essa filha vai crescer, vai ter inimizades com outras mulheres, já começa na infância. Eu lembro que eu tinha muita inimizade. Eu encrencava com as outras meninas. Eu tinha amigas, eram poucas, mas inimizade, eu não sei, eu acho que eu fazia questão de arrumar encrenca. Inclusive era chamado muita atenção, né? Sempre vinha bilhete no caderno, no período da escolinha, né? Do pré. Aí eu fui crescendo e sempre continuando com essa ferida de rejeição, claro. Então sempre me sentia, em alguns momentos me sentia inferior a alguma mulher. Em outros momentos me sentia superior a alguma mulher, ou queria superar essa questão da competição. E, inclusive, gente, até na questão dos relacionamentos, tá? As mulheres, elas ficam competindo entre si para ver quem fica com aquele homem. Isso aconteceu comigo também na adolescência. Eu tava ficando com um rapaz e uma outra menina conhecida minha foi lá, deu em cima dele e aí ele ficou com ela. Né? Não era um relacionamento, eu tava conhecendo o rapaz, né? A gente tava ficando. E aí aconteceu isso, e eu me senti muito mal, me senti péssima, com muita raiva dessa menina, porque ela fez isso.
Chega da desgraça! Eu não tiro não, eu tô carraco! Porque ela sabia, todo mundo sabia que a gente tava ficando. E aí ela foi lá, deu em cima dele. E tipo assim, ela passava na frente, olha aqui o meu troféu, eu ganhei de você. Tá vendo a rivalidade feminina? Sem contar a minha relação com a minha irmã, que sempre foi uma relação muito difícil. Se eu nasci já com a ferida de rejeição, se eu já me sinto rejeitada pelo feminino, é lógico que eu vou começar a rejeitar todo mundo. Vou rejeitar o feminino também. O feminino que tá próximo a mim, minha irmã. A gente brigava demais, muito, muito, muito mesmo. Viva! Viva Marigoia! Viva! Olha! Me dá ela já jogou a vela. Não. Maria, tu não deixa ela pagar. Não posso fazer isso. E em muitos momentos eu me sentia inferior a ela. E ela também, em algumas conversas nossas, agora maduras, né? Eu falei que eu me sentia inferior a ela na questão da inteligência, dela ter sido uma pessoa que sempre buscou estudar, é formada. Então eu sempre me senti inferior a ela nesse quesito, da questão da inteligência e da determinação para estudar, que ela sempre foi muito determinada. Então, quando a gente se sente inferior, presta atenção. Quando nós nos sentimos inferiores, a gente se desperta um sentimento de inveja, tá? A inveja é um sentimento natural do ser humano. A gente só não pode deixar o sentimento de inveja tomar conta, porque isso é destrutivo. Então eu senti inveja da inteligência dela, mas por outro lado, ela se sentia inferior a mim na questão da beleza. Ela sempre disse que eu era mais bonita que ela, que eu era mais simpática, que eu sempre conseguia namorar de forma mais fácil do que ela era feia, porque ela sempre foi uma pessoa que estava sempre acima do peso. E estar acima do peso também tem relação com a ferida de rejeição, em muitos casos, tá? A mulher que está muito acima do peso, ela está se escondendo ali. É tão doloroso para a criança interior dela que ela se esconde ali atrás daquela gordura. Então nossa relação era péssima. E amizades? As amizades, as poucas amizades que eu tive, que eu tenho, mas na questão do passado, como eu me comportava, né? Ciúmes das amizades. As minhas amigas não podiam ter outras amigas porque eu me sentia muito mal com aquilo. Lógico que eu não falava, mas um sentimento horrível dentro de mim. Porque essa pessoa tem outras amizades. O que a gente mais vê por aí, nas redes sociais principalmente, são comentários de mulheres contra outras mulheres. E aí você vê onde que tá o feminino ferido no coletivo. Eu me arrisco a dizer que todas as mulheres carregam a ferida de rejeição. Sim. As que não carregam ferida de rejeição são as que já se curaram disso. As que estão buscando se curar do feminino ferido. Porque um feminino saudável é acolhimento, é doçura, é a escuta, é a compreensão, é nutrir outra pessoa. Enquanto você está ouvindo alguém e já raciocinando, a mulher, quando ela está ouvindo alguém e já raciocinando o que ela vai responder, ela não está sendo acolhedora. Se ela já está querendo se sobressair, se ela está querendo já superar alguém. Isso incluindo homens e mulheres. Se ela está querendo sair como superior a outra pessoa. Ela não está sendo feminina, ela não está sendo a doçura que a feminilidade pede. Não deixe que as dores do teu passado tirem a tua doçura, tirem a tua compreensão, teu acolhimento, consigo mesma e com as outras pessoas. Busque se curar. Beijo pra você e até o próximo vídeo.